Vamos lá, galerinha, nossa aula de hoje, tá? Hoje eu vou fazer uma leitura, vou mais ler do que propriamente comentar com vocês, porque o nosso material ele é muito explicativo em relação ao contexto que ele coloca, tá? Então, como eu não ia conseguir me lembrar de tudo que ele está falando aqui, e eu não posso esquecer de nenhum detalhe desse, eu vou ler mais do que propriamente explicar para vocês, tá? Pessoal, isso aqui pra gente é o nosso transformador, tá? É o nosso transformador. E aí alguém, por exemplo, quando passa na rua, olha para um poste de energia elétrica, né? E consegue ver aqueles objetos num poste bem grandão, tá? E se pergunta o que é aquilo. Aquilo nada mais é do que um transformador, tá, pessoal? E para que serve um transformador? Um transformador ele serve para duas situações. Ou ele pode aumentar a tensão para diminuir a corrente elétrica, ou ele pode diminuir a tensão para aumentar a corrente elétrica, tá? É mais ou menos isso que acontece. E aí nós vamos ler o que é transformador e vamos discutir aqui como ele funciona de acordo com essas definições que eu coloquei aqui, tá? Não está parecendo muito legal o desenho, né? Deixa eu ver. Porque o desenho era para ter ficado parecido com esse daqui, ó. Com esse daqui. Só que não tá, beleza? Mas dá pra gente poder entender, dá para discutir um pouquinho em relação a esse que está sendo colocado aqui. Então vamos lá, olha só. Transformador de tensão é um dispositivo capaz de elevar ou rebaixar uma DDP. Foi o que eu falei para vocês, né? Ele aumenta a tensão, ele diminui a tensão. E aí a gente vai ver uma funcionalidade muito importante dele na questão no que diz respeito à sua produção de energia elétrica e na sua transmissão desde lá da usina até chegar à nossa residência, tá? É constituído basicamente de um núcleo de substância facilmente imantada. Qual é a substância que mais fácil adquire essa definição de imantação? O ferro, né? Então, ele é constituído basicamente de ferro, seu núcleo, e de duas bobinas denominadas primárias e secundárias, tá? Essas bobinas primárias e secundárias, pessoal, é justamente essa parte que está sendo enrolada do lado de cá, tá? Essa partezinha aqui, ó, isso aqui são fios que tá enrolando aqui o nosso transformador do lado de cá, da mesma forma que eu tenho os fios que está enrolando o nosso transformador do lado de lá. Então aqui eu tenho uma bobina, que eu vou chamar ela de primária, tá aqui o P, ó, tensão primária, e aqui o S de secundária, tá? Então essa é a parte a primária, essa é a parte secundária aqui do nosso transformador. Continuando aqui com a nossa leitura, ele fala o seguinte: seu funcionamento baseia-se na criação de uma corrente induzida causada pela variação do fluxo magnético. Os terminais de entradas 1 e 2, tá aqui, ó, são os terminais de entrada, tá? É onde a energia está chegando no nosso transformador. Recebem corrente alternada. Corrente alternada vocês sabem, né? Corrente que fica variando e aí essa variação acontece em 60 milissegundos, se eu não estiver enganado, tá? Mas vamos continuar. Alternada, por exemplo, de uma usina hidrelétrica, cuja tensão é UP. Então, quando eu gero a energia lá vamos pegar aqui uma usina hidrelétrica, né? E aí, quem já visitou a usina de Xingó, por exemplo, sabe que lá a energia é produzida a partir da queda d'água que vai gerar as pás, né? E automaticamente a rotação das pás vai formar para a gente, vai fornecer para a gente a energia elétrica, né? Tem todo um processo para isso, mas basicamente é isso. Então, essa bobina origina um fluxo magnético variável, que é canalizado para outra bobina. Então, eu canalizo aqui a nossa DDP, né? A nossa DDP, que foi que falou, essa bobina origina um fluxo magnético variável, que é canalizado para outra bobina. Essa variação no secundário, na parte secundária, induz uma corrente elétrica cuja tensão de saída é o S. Então eu tenho tensão de primária, tensão de entrada e tensão de saída. A tensão de entrada e de saída são proporcionais ao número de espiras de cada uma das bobinas. O número de bobinas, tá, pessoal? É essas aqui que deveriam estar em preto. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Mas de acordo com a nossa figura aqui, é o que está em vermelho, tá? É o que está em vermelho na nossa bobina aqui.
E aí, de acordo com esse número de bobinas que tem, a gente consegue definir uma relação. Que a relação vai ser o S, o P sobre o S vai ser igual a NP sobre NS. O que significa isso aqui? A tensão de entrada no primário sobre a tensão de saída no secundário é igual ao número de espira do lado do primário sobre o número de espira do lado do secundário, tá? Isso aí é a nossa relação. Aí ele fala, né, onde o P, tensão no primário ou tensão de entrada, o S, tensão no secundário ou tensão de saída, NP, número de espira no primário, NS, número de espira no secundário, que eu já havia mencionado. Portanto, uma transformação funciona um transformador funciona como um elevador de tensão quando o número de espira no secundário é maior que o no primário. Então, se eu tiver um número de bobinas maior desse lado, significa que eu vou aumentar a tensão de saída. Certo? E isso tem uma importância muito grande, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente vai discutir melhor. Então, quando o número de espira nesse lado é maior do que o desse, então eu aumento a tensão de saída, tá? Vamos lá. No caso contrário, o transformador funciona como um rebaixador de tensão, ou seja, como o número de espira for maior no primário e menor no secundário, ele vai rebaixar a tensão. Vamos supor, vai chegar a 220, vai sair 110, certo? Se o número de bobina for maior aqui. Se for o contrário, chega a 110, sai 220, por exemplo, né? Então, aquele transformadorzinho que já... fui pro sul, comprei um aparelho elétrico lá, comprei uma televisão lá de última geração, comprei isso, alguma coisa desse tipo. E aí você quer utilizar na sua casa. Você não vai utilizar porque no sul, lá é 110, né? Aqui a gente trabalha com 220. Então, o que é que você tem que colocar? Um transformador, né? E aí, o que é que tem que acontecer? Já que você quer transformar de 110, ou melhor, já que você quer pegar de 220 e transformar em 110, o número de bobinas no de entrada tem que ser maior do que o de saída, certo? Isso é o que acontece no nosso transformador. Continuando. Se as perdas de energias provenientes do efeito Joule ou das correntes induzidas forem desprezíveis, a potência no primário será igual à potência no secundário. Então vamos supor, lembra lá do efeito Joule, né? É a perda de energia por calor. Né? Quando o nosso material esquenta, a gente está perdendo energia. Se está perdendo energia na forma de calor. Se no nosso transformador a perda de energia pelo efeito Joule for desprezível, ou seja, ele não está esquentando. Então, por definição, a gente sabe que a potência no lado primário tem que ser igual à potência no lado secundário. Certo, pessoal? É isso que ele está falando aqui. Então, como as potências são iguais, né? Potência no primário tem que ser igual à potência no secundário, temos que US vezes IS tem que ser igual a UP IP tem que ser igual a US vezes IS, tá? Que são as potências que são iguais. Ele define isso daí. Aí ele fala, né? Corrente primária e corrente secundária, o IP e o US. Vamos lá. Esse dispositivo possui larga aplicação industrial. Pode-se citar como exemplo a transformação de tensões de 220 para 110 e vice-versa. Em sistema de distribuição de energia, os transformadores operam de maneira a produzir alta tensão e baixa corrente, diminuindo assim as perdas de energia por efeito Joule nas linhas de transmissão. E aí a gente vai ver essa aplicação justamente agora, porque a gente vai falar sobre usinas geradores de energia elétrica, certo? E aí ele fala o seguinte, ó, as grandes usinas geradores de energia elétrica podem ser hidrelétrica, termoelétrica, nucleares e etc. Né? No nosso Brasil, a gente utiliza mais a hidrelétrica, né? As outras a gente até tem, mas só funciona se for caso de extrema urgência. Então vamos lá. Cada uma delas difere na forma de obtenção da energia elétrica, porém, todas têm como produto a corrente elétrica. Aí ele fala, no Brasil atualmente é mais comum o aproveitamento de energia mecânica das águas para obtenção de energia elétrica. E aí ele vai explicar o funcionamento. Ele diz o seguinte, uma usina hidrelétrica
é constituída basicamente de uma turbina, conjunto de pás ligadas a um eixo. E um rotor, cujas espiras estão imersas num campo magnético. A energia das águas move a turbina, que por sua vez aciona o rotor, tendo como consequência a variação de fluxo magnético sobre as suas espiras, causado pela variação do ângulo alfa, isto é, variação da área projetada da espira na direção perpendicular ao campo magnético. Dessa maneira, de acordo com a lei de Faraday, sabemos que a corrente induzida, né, ou melhor, a FEM vai ser igual a menos a variação do fluxo sobre a variação do tempo. Isso que a gente já viu anteriormente. Uma importante utilização dos transformadores ocorre nas usinas geradoras de energia elétrica. Isto porque a energia produzida deve ser transformada a longa distância, com um mínimo de perda de energia. É por isso que quando a gente vai viajar e passa por áreas muito descampadas, geralmente por áreas onde tem plantação de cana, a gente encontra postes, né, muito altos e vários transformadores ao longo de toda a linha, porque ela tem que ser transformada ao longo de toda a transmissão. Não dá para colocar um transformador aqui e depois colocar um transformador lá no final e acabou. Né? Ela tem que ser transformada ao longo do tempo, e a gente vai ver isso agora. A potência dissipada sobre a forma de calor durante a passagem da corrente elétrica é dada por... E aí a gente lembra da potência dissipada, né, pessoal? A potência dissipada é igual a U vezes I ao quadrado. A gente tem a outra, né, que é dada em função da resistência, mas aí o nosso material só está pegando essa relação aqui, tá? Até porque a gente está trabalhando com o transformador e eu estou dando a DDP e a corrente que é gerada, tá? Então, potência dissipada é só em função da DDP e da corrente. E aí ele fala o seguinte, ó. Então, quanto maior for a corrente elétrica, maior será a potência dissipada, o que não é interessante para a produção de energia elétrica, porque eu não posso ter corrente dissipada, eu quero ter o aproveitamento quase que total da energia que está sendo produzida, porque se eu estiver perdendo na forma de calor, eu não estou sendo, como é que se diz? Eu não estou conseguindo aproveitar o máximo da minha produção, né? Então, o que é que acontece? Essa perda de potência pode ser evitada de duas formas. Primeira forma, tá? E aí ele diz no final que não é viável. Com a utilização nas redes de transmissão, logo lá no comecinho da produção, né? De fios grossos para diminuir a resistência da linha. E aí a gente lembra, né, que pela definição da segunda lei de Ohms, a resistência é igual a Rho vezes quem? A ao quadrado, né? Eu sei que tem L e a área. Eu sei que tem alguma coisa desse tipo, tá? Me esqueci agora mais ou menos como é. Mas eu me lembro lá que, pela segunda lei de Ohms, a gente trabalha com a resistividade, o comprimento e a área da bitola. É justamente que ele está falando isso. Quanto mais grosso for o meu fio, menor vai ser a dissipação de energia elétrica por forma de calor, né? Que é justamente a questão da resistividade aqui. Só que ele fala, essa solução é inviável economicamente, porque já pensou, lá na transmissão você tem um fio dessa grossura e ele vem diminuindo ao longo do percurso, né? Então seria inviável você fazer isso. A segunda forma, com a elevação da tensão de saída a valores mais altos. Dessa maneira, é possível abaixar o valor da corrente elétrica sem perda de potência, isto é, mantendo-se a potência da usina P igual a U vezes I. Quando eu aumento a tensão lá no comecinho, automaticamente eu diminuo a perda de energia elétrica. Como é que a gente faz isso? Eu faço isso colocando um transformador. Tá? O que é que acontece? Eu coloco um número de espira muito maior aqui, ó, e um número de espira menor do lado de cá. Quando a energia elétrica entrar no nosso transformador, ela vai ser transmitida para o secundário, né? Entrar no primário, vai ser transmitida para o secundário. Como o secundário tem um número maior de espira, ele vai aumentar a nossa tensão. Não é isso? É isso que a gente viu lá.
E aí ele diz o seguinte, ó. Ele fala o seguinte: utilizando-se então grandes transformadores para elevar a tensão de saída das usinas. É claro que nas entradas dos grandes centros consumidores dessa energia elétrica serão necessários outros transformadores. Agora, para rebaixar a tensão da linha de transmissão, a fim de que ela possa ser utilizada. E aí a gente viu, né? Temos que ter transformador lá no começo para minimizar a perda de energia através da potência, né? Potência dissipada. Então eu uso transformadores para aumentar minha tensão. Assim que a energia elétrica é gerada lá. Vamos pegar aqui o esqueminha para mostrar para vocês, tá? Temos aqui um esquema e ele coloca, né, ó, a queda da água, a bobina, gerando aqui no rotor a energia elétrica. E observe que logo em seguida ele coloca um transformador. Tá aqui o nosso transformador. Transformador para elevar a tensão. Então ele eleva a tensão para minimizar a perda da potência, né? Da corrente elétrica. E aí o que é que acontece quando a energia vai chegando nos grandes centros? Ele coloca outro transformador. E agora para rebaixar a tensão, tá? Por isso que a gente diz que são fios de alta tensão. Aqueles lá colocados lá no meio do mato praticamente, né? Que a gente vê com aqueles postes bem altos. Aqueles postes bem altos é para dar uma maior segurança às pessoas que passam por ali, pelaquela região, né? Então ali é de alta tensão, qualquer toquezinho você morre praticamente instantaneamente. Então eu uso um transformador para aumentar a tensão lá no início da minha produção de energia elétrica e uso um transformador para diminuir a minha tensão quando ela vai chegando nos grandes centros, para que eu trabalhe ali dentro da faixa considerada aceitável, né? Considerada aceitável, que é 210. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Observe que eu li mais do que expliquei, né? Durante a semana eu vou passar uma lista de exercícios para que vocês possam resolver e a gente discutir isso melhor na aula, beleza? Para tirar dúvidas e tudo mais. Tchauzinho.